Música boa, hein? Muito bem, bem-vindas. Bom Olá. dia, meninas. Estou aqui colocando o tema da live nos comentários. Olá, Bom dia, pessoal. Sônia. Bom dia, Manu. Oi, Mônica. Oi, Bebel. Oi. Por que é tão difícil lidar com as diferenças? Eu vou botar o meu fone. Na família. Opa! Ah, não era na família? Dentro da família, é verdade. Não vou fixar, vou colocar de novo aqui. Eu acho que é difícil lidar com as diferenças em Em geral, qualquer mas lugar. eu acho que se a gente aprender a lidar com elas dentro da família, a gente cria uma potência e uma possibilidade que vai ajudar a gente a lidar fora da família, né? Boa. Eu acho que Concordo começa muito. aprendendo dentro da família. Concordo muito, né? Lidando com as diferenças e testemunhando como os adultos lidam com as diferenças, né? E os impasses e os conflitos é fundamental para Eu depois me ir para a lembrei cena agora, Olivia, pública. eu me lembrei quando eu era pequena, eu morava com os meus avós. E meu pai e meu avô, cada um sentava numa cabeceira da mesa. E veio essa imagem agora, um defendia uma visão mais socialista e o outro defendia uma visão capitalista. E eu ouvia os dois tão argumentativos e tão tranquilos que os dois me pareciam certos. Como estava difícil para mim identificar, porque parecia uma divergência, não parecia uma briga, sabe? E eu ficava interessada em entender mais. Então, eu acho que eu comecei a ocupar esse lugar da mediação, da conciliação, aprendendo com eles, como é que eles conversavam, porque Desde pequenininha. eles Mas, conversavam muito Mônica, bem. gente, não tem nada melhor do que um bom debate. Não tem nada melhor do que pessoas que pensam diferente e que estão trazendo argumentos, né, posicionamentos, reflexões que você quando ouve fala, nossa, mas tem tudo a ver, e depois quando você ouve o outro, você fala, nossa, também faz sentido. Isso é muito estimulante, isso é muito bonito, né? É a arte do debate, né? Do Do diálogo. diálogo, né, que é o que a gente sonha, que eu imagino quando a gente aprende, né, eu falar dos gregos, né, enfim, na arena pública, conversando, é um sonho, né, que a gente possa debater, dialogar, trocar ideia e ir fundo nas ideias, né? E Eu se acho isso você muito estimulante. Se a gente pensa, né, na evolução da visão do comportamento, da visão da moral, como é que funciona, não sei. Lá atrás, as pessoas tinham uma forma de pensar e o quanto que essa forma de pensar, de uma cultura para outra, aquilo ia sendo incorporado, algumas coisas daquela cultura, e aquilo ia se ampliando. Eu não sei se era Aristóteles ou Platão, não me lembro qual dos dois, mas assim, não podiam entrar mulheres na conversa, não podiam entrar Todos pessoas que eles. não fossem nobres. Todos eles. Então, assim, e naquele momento era uma coisa que era considerada correto, né? É uma coisa que assim, a regra vai mudando. E vai mudando porque a gente consegue conversar sobre ela, a gente consegue divergir, mas ouvir. Quando a gente foi, nós três entramos nessa questão da mediação, eu acho que é um ponto em comum na nossa formação. O que mais me atraiu é assim, gente, como é fácil eu aprender a conversar. E como eu não me dava conta de que eu não sabia. Eu não sabia, eu era egocêntrica na minha forma de falar. Acho que ainda Gente, eu sou um estou pouco. aliviada aqui, Mônica. Porque eu já entrei, vocês duas já eram tão eloquentes, já estão
assim, eu tive aula com vocês no Mediare, né? Aí eu disse assim, gente, eu não sei conversar, porque eu fui aprendendo ali também. Tô adorando ouvir. Eu acho que a primeira coisa, Bel, que eu aprendi foi a questão da escuta, que eu não valorizava a escuta. Gente, e você é eu psicóloga, acho... né? Você trabalha com a Pois escuta é. direto e você escuta bem, né? Eu adoro isso. E como que a Eu gente já não recebi esse pratica elogio de uma isso, né? psicóloga minha também. Ela me disse que que eu escutava bem. Ela falava e eu escutava. Mas eu Mas você, interrompo também. mas você sabe qual é a questão da escuta? É mais do que ficar quieta. É no que É você verdade. estiver quieta, você está prestando atenção no que o outro está falando. E não você está maquinando aqui dentro da sua cabeça como é que você vai devolver o que ele está falando. É tentar ouvir, é ouvir mesmo. É o que ele quer dizer com isso? Por que ele está dizendo isso? Né? E eu Então, acho que... não, eu estou aqui já quase que indo pensando, propondo uma continuidade disso. Porque quando a gente consegue estar lá dentro da gente, quando a gente consegue estar escutando, a minha sensação é nós estamos serenos dentro de nós, né? Nós estamos num ambiente de confiança e de segurança. O que acontece que ativa a nossa reatividade, né? O que acontece que a gente deixa de conversar e passa a maquinar a resposta? É um hábito. Para mim, vira um exercício. Eu acho que com o exercício, com a consciência, eu consegui passar a prestar mais atenção quando eu estava reagindo. E a questão da CNV, que fala muito disso, né? De você dar uma respirada antes, tem um livro sobre isso, eu vou lembrar daqui a pouco o nome dele, mas é quando você reatividade ou responsividade. O que é rápido? Você não reage rápido, mas você responde rápido. O responder rápido, você primeiro deu uma respirada e deu uma pensada, deu tempo para a coisa assentar dentro de você, né? Porque se a gente esse assentamento que você está chamando de assentamento, eu chamaria de assim, me conectar com o que eu estou sentindo com o que você está falando. Como é que bateu em mim, né? Por e não que eu estou sentindo isso? Pois é. Por que eu estou sentindo? Aonde que isso ressoa em mim, né? É isso. Porque tem coisas que podem ser ofensivas ou muito diferentes da gente e não ressoam nada, assim, a gente passa batido, né? E algumas situações não. Alguma coisa. Então não está em quem emite, tá? Em como a gente recebe aquela informação, aquela fala, aquela diferença, né? Então, essa é uma pergunta, né? Por que isso está ressoando em mim dessa forma? É uma boa reflexão para a gente começar a entender o que é esse processo de autoconhecimento e de conscientização, se eu estou em diálogo, se eu estou ouvindo, se eu estou reagindo, ou se eu estou respondendo de fato, né? O que está aqui, gatilhos em mim, aquela fala que ela, né, acionou. Então, para a gente pensar nisso, né, em como lidar com a diferença na família ou em qualquer lugar, mas estamos falando de família hoje, a gente começa com essa busca e com essa compreensão do que se passa dentro da gente quando o diferente vem e fala alguma coisa muito radicalmente diferente do que a gente pensa e acredita. Né, Mônica? Eu fui ler algumas coisas para hoje, né? E uma dos valores que eu li, assim, eu comecei a conversar aqui dentro da minha família, com meu genro, com a minha filha, o que eles achavam, que na verdade ajuda nessas diferenças. E meu genro falou da palavra tolerância. E aí eu fui buscar o significado da tolerância, né? A tolerância não é simplesmente concordar, não é dizer, tudo bem, tolerei. Não é nesse sentido. Aguentei, não é nesse sentido. É entender que discorda, entender que não concorda, mas que
naquele momento, por alguma situação, consegue conviver. Eu não gosto do que o outro pensa, eu não concordo com o que o outro pensa, mas eu posso conseguir conviver com pessoas que não pensem iguais a mim. Eu não preciso... eu só vou... É claro que é muito mais fácil quando as pessoas pensam iguais, mas a diversidade, a diferenciação, né? Eu fiquei muito impressionada porque assim, um dos meus netos conversou que deixou de conviver com alguns amigos do colégio, que eram amigos de primário. Eu perguntei por quê. Ele falou, porque ele não está respeitando o isolamento, ele não está respeitando a pandemia, ele está dando festas para 20, 30 pessoas na casa dele, e assim, eu cheguei no meu limite. Eu tentei ser tolerante, mas foi além do meu limite. Então, eu não quero mais. Eu fiquei pensando assim, se seria uma boa atitude, o que ele poderia ter feito diferente. Não me meti nada, que eu não sou terapeuta dele, não tenho que me meter na vida dele. Mas eu acho legal você perceber o seu limite também, porque às vezes o confronto ele não agrega em nada, né? Então, se ele não está conseguindo lidar com aquela diferença, talvez o afastamento seja melhor, de fato. Eu gosto também. Eu acho também que é isso, né? A gente compreender os nossos limites e até onde eu devo ir para, né? Porque eu ia dizer isso, né? Quando a gente pensa no convívio, seja ele qual for, na família ou numa comunidade, num determinado... Geralmente, deve ser uma escolha. Eu escolho conviver com essas pessoas ou com essa pessoa. Dentro dessa escolha, existem as diferenças, existe a diversidade, a multiplicidade. E aí que é a tentativa e a arte de conviver bem, né? Que é entender como que essas nossas diferenças elas podem coexistir, né? Como que eu posso tolerar esse seu modo de ver a vida, de levar a vida, sem que isso me ofenda ou me ataque, o que eu né? Esse é o grande desafio, porque qual é essa medida, né? É muito particular. Então, acho que primeiro tem que ser uma escolha. A gente quer estar com essas pessoas, a gente quer estar com a família. O relacionamento familiar é importante. É uma escolha, não é uma obrigação. Olivia, não sei. Eu estou me lembrando... O que eu ia só concluir é que qual é a medida, né? Porque tem uma hora que você não pode simplesmente deixar de conviver. Deixar de conviver não, mas o problema é qual é o limite. Quando o deixar de conviver ou não tolerar certos comportamentos passa a ser o desejo de eliminar o outro ou o desejo ou a vontade do outro. Aí que é o problema, né? Que a gente passa, então, para um lugar de impossibilidade de coexistir no mesmo espaço, no mesmo tempo. Nem sempre a gente consegue se separar do outro. Principalmente na família, né? Principalmente na família. Como é que você vai... Essa coisa de simplesmente... tirar as pessoas do WhatsApp, sair brigado, né? Aquelas coisas, as discussões são mínimas e as pessoas têm, às vezes, umas reações assim muito grandes. Mas não sei, eu acabei não deixando a Mônica falar. Não, o que eu ia falar é que assim, eu posso não gostar do que você pensa ou não concordar com o que você pensa, não concordar, às vezes, com certas posições suas, mas eu gosto de você. Você é meu neto, você é meu filho, você é meu pai, né? Eu já vivi isso profissionalmente e pessoalmente. Eu não concordo com a tia fulana, né? De ouvir de um sobrinho. Eu digo, você não tem que concordar com ela, você só tem que aprender a conviver com ela sem impor seu ponto de vista para ela e nem ela impor o seu. Me parece um certo autoritarismo você querer que o outro pense como você. Sim. O que aconteceu na época das eleições. Eu vivi várias situações familiares, de brigas familiares,
mães tristíssimas, porque os filhos proibiram de que ela fosse na casa deles, porque não concordavam com a posição dela. Então, Pois é, eu fico... Pois é, mas é Fala. aí que eu entro, Mônica, porque aí, assim, é uma escolha. Por exemplo, minha mãe pensa diferente de mim, mas eu não abro mão desse amor, dessa relação. Então, eu me empenho em conviver, em entender e da gente buscar maneiras de conviver. Minha tia pode não pensar diferente, né? Pode pensar diferente de mim, a gente ter muitas divergências e tal, mas essa relação não é tão importante para mim. Eu acho que é disso que a gente está falando, né? Primeiro entender, eu amo, ou só porque é da minha família eu tenho que amar, porque é meu sobrinho, porque é meu tio. Não necessariamente. Acho que também faz parte, não sei, né, da maturidade e da gente entender nossas fronteiras, assim, nessas pessoas aqui que valem a pena, que são importantes para mim, que eu amo e que pensam diferente de mim, eu vou me dedicar. Tem certas pessoas na vida, como talvez alguns amigos, alguns parentes, algumas pessoas que talvez seja necessário a gente entender que a gente não é obrigado a conviver, ou não é obrigado. Isso é uma coisa que, como mediadora, né, e advogada colaborativa, eu queria te perguntar e ver como é que vocês ouvem isso. Sempre existe essa aura de que o objetivo, de alguma forma, é a conciliação ou a reconciliação. Então, uma vez eu recebi 2 irmãs né, para uma mediação e a gente conversou sobre qual era o objetivo do trabalho. E o objetivo do trabalho, a princípio, as 2 queriam voltar a retomar, porque não tinham mais quase ninguém na família e elas tinham um sentimento muito forte e queriam retomar a relação. Mas a gente conversou e entendeu que talvez, né, isso fosse uma crença, que talvez o sucesso daquele trabalho fosse justamente que as 2 se permitissem a seguir caminhos independentes e não se obrigarem mais a conviver porque são irmãs, porque é Natal, né? Mas porque aquilo faz sentido para elas ou não faz sentido para elas. Essa que é a questão, né? Que eu acho que é mais profunda. A gente entender que às vezes é um sinal de saúde alguma ruptura, né? E não é alguma ruptura assim relacional. Por isso eu estou me pensando aqui no seu neto, que trouxe essa situação de não conviver com certos amigos porque eles estão tendo uma atitude muito diferente da dele. Será que ele deveria... Eu não sei qual é esse limite, que é o desafio, né? Não, eu acho que você está falando, eu não sei, eu estou vendo 2 coisas. Também. Eu acho que dentro de uma situação familiar, eu acho que essas 2 irmãs, trazendo o caso das 2 irmãs, elas têm um vínculo de parentesco, né? E elas têm tiveram já um vínculo afetivo. O que eu acho que elas precisam é entrar em contato com o sentimento que elas têm uma pela outra. Se esse sentimento, de alguma maneira, não é uma coisa que alimente, que dê vontade, que seja uma indiferença, ou um afastamento, assim, quase que não temos mais assunto, não tem mais nada a ver. Agora, eu acho que o ressentimento é um sentimento ruim. Nossa. Né? É um sentimento ruim. Eu acho que, assim, sentimentos negativos, a mim, estou falando de uma coisa muito pessoal, me fazem mal. Eu ter um sentimento negativo em relação a um irmão me faz mal. Sim. Eu não preciso ser melhor amigo, encontrar em toda hora, ser meu confidente. Eu acho que podem ter fronteiras em função de caminhos de convivências diferentes, de escolhas diferentes, de mudanças. Não precisa ser uma coisa fusionada ou com tanta intimidade. Pode ter um grau de intimidade diferente. Mas eu acho que ressentimento conecta tanto quanto o sentimento positivo e de uma forma negativa. Então, independente do outro, faz mal a mim. Então, assim, aí voltando para o João, que eu acho que é uma coisa mais fácil, eu acho que o mais importante para ele é se ele fica confortável com esse lugar. Se ele não fica achando que ele largou uma memória de infância, de alguém que teve um valor, e por conta de pensar diferente dele, uma coisa é se afastar, outra coisa é
ah, não quero nunca mais, estou me afastando temporariamente, mas depois posso me reconectar, ou olhar e dizer, isso acontece. Alguns amigos de infância fazem sentido na infância e não fazem sentido na maturidade. Outros amigos da maturidade fazem mais sentido na velhice. A cada etapa do ciclo vital, essa conexão pode funcionar de uma forma diferente. O que eu acho que é mais importante é a gente perceber o que a gente está sentindo e qual é a nossa competência ou a nossa colaboração para essa situação de poder conviver com diferenças. Aí vai para a intolerância, qualquer uma delas. Fala, Bel. Não, o que eu estava ouvindo vocês, eu vou trazer um pouquinho para a família mais também de novo, porque dependendo do pacto que você tem na tua família, de como são aquelas relações, vai ser um pouco mais imposto para você algumas convivências. Porque eu gostei dessa liberdade do pensamento para a mediação dessas duas irmãs, e elas eram as duas únicas, então talvez as pessoas fiquem, ai, são só vocês duas, então não podem se largar, não podem se deixar. E talvez essa liberdade tenha sido assim um alívio até, pode vir como um alívio. Esses afastamentos naturais, sem raiva, sem incompreensão, eu acho que fazem parte da vida, sabe? Eu tenho mais afinidades com um, tenho menos afinidades com o outro. Eu não tenho tempo para gastar com tanta gente. Eu vou escolher as pessoas que eu quero conviver, né? Agora, e aí? Aquela pessoa que está dentro da tua família que você ama e que você e ela se impõe a você ou você se impõe a ela. Como é que fica isso, né? Porque vem naquela é quase que uma ameaça a você como ser humano, né? É quase uma ameaça a você como ser pensante. Você está totalmente errado. Você não pode pensar assim, né? Como é que a gente lida com isso? Porque lidar com quem não importa pra gente e discorda da gente, eu acho que tá tudo bem. Agora, quando a pessoa importa em milhões de outros sentidos, e naquele dali a coisa tá fervendo e não dá. Sabe? Que não... Compliquei Aí, demais? Bel, Compliquei demais? Não, eu ouvindo você, eu volto para a minha famosa linha vertical, e aí vem a memória do meu pai e do meu avô conversando, divergindo, conversando, né? Conversando e divergindo. Eu acho que você aprende isso nos valores que você incorpora, nos comportamentos que você vê, nos mitos que estão dentro da família, né? Você tem que concordar com tudo? Pode ser um mito, né? Você discordar quer dizer que você não gosta do outro, né? São mitos. E eu acho que isso é muito forte, porque entra em níveis mais profundos, até de escolhas de vida, escolhas de parceiro, escolhas de profissão. A gente vai desde famílias de engenheiros, de médicos que não têm essa autonomia, né? Até de famílias de casamentos interraciais ou de percepções sexuais que não estavam dentro do contexto familiar e que também são escolhas, entre aspas, mas estão assumindo uma característica que você trabalha em você. Então, assim, essa diversidade você aprende desde que você vai ali entendendo como é que aquele almoço de família quem é que está presente, se todo mundo pensa igual, como é que os adultos lidam com as diferenças. Fala. Porque eu estou pensando aqui, eu estou te ouvindo, e eu estou pensando exatamente na adolescência, nas questões geracionais, às vezes, porque... E numa outra coisa que você falou lá no começo, as regras de convivência de uma sociedade. Tem hora que isso muda, né? Isso muda e tem um grupo que quer manter, vou falar dentro da família, para não polemizar. Dentro da família tem as pessoas que querem manter
né? Que reagem a essa mudança, e tem as outras que estão trazendo a modernidade, que estão trazendo que se não houver discordância, se não tem novo. Se não tem novo, não tem mudança, não tem progresso, não tem melhoria, não tem criatividade, não tem nada. Então, a diversidade, ela é bem-vinda, ao invés de... Só que vai ter gente que vai discordar de mim. Eu usando meus netos como exemplo, uma das minhas netas, aí era outra, quando eu saía com ela para comprar roupa, ela dizia assim: vovó, você ainda não entendeu que o meu estilo não é o seu estilo. E agora, no que eu lembrei desse exemplo, quando eu ia me arrumar para a live, que eu estou na casa dela, estou aqui em São Paulo, eu falei: Gabriela, estou achando a minha cara muito lambida. Assim, você tem algum colar para me emprestar? Ela falou: vai no meu banheiro, que tem lugar lá, pode escolher. Aí eu estou rindo, porque eu falei assim: o estilo dela é o meu estilo. Eu consegui aprender do estilo dela. Eu digo: gente do céu, esse mundo é desse tamanho. O trem passa de novo na estação. Se a gente tem abertura para poder olhar e dizer: caramba, agora não deu para eu entrar no trem, mas pode ser que alguma outra hora eu consiga pegar o trem. Eu ia comentar, não, isso que você falou, vocês estão falando várias coisas, né? Interessantes. Mas só para contar, eu também já vivi isso com a minha irmã mais nova, eu tenho uma irmã temporã. Uma vez eu usei um óculos daqueles Ray-Ban, aqueles de aviador caído para baixo, e ela achou a coisa mais horrível do universo. Anos depois, claro, ela pegou o óculos e estava usando. Mas, enfim, todo mundo tem histórias assim, né? Mas é engraçado, porque ouvindo você, Bebel, eu fiquei pensando, né, que o novo que, né, vem e tem quem resista à mudança e, enfim, sem isso não tem novidade. Aí eu fiquei pensando, né, justamente sobre isso, né, a tradição e o que chega de novo, né, que tem a ver com esse exemplo também que a Mônica trouxe, da gente ter, claro que o novo sempre vem e ele se impõe. O que eu ia falar só é assim, nem sempre ele é positivo, né? Eu ia falar nem isso. sempre ele é positivo. O novo nem sempre está certo, né? Ou nem sempre é um caminho ascendente, né? Estamos sempre em progresso, tanto que a gente está vivendo uma situação de retrocessos, né? Que a gente jamais imaginou no Brasil e no mundo. Então, como que é isso, né? Como que a gente lida com... Quando vocês falaram antes, é porque eu quero impor a minha visão, ou a minha escolha, ou a minha maneira de viver, ou de, né, estar no mundo, sobre o outro. Esse que é o grande problema, né? Porque a gente tem que sair dessa dicotomia do ou, sou eu e a minha forma de ver o mundo, ou a sua, para o e. É conseguir ter um lugar na família e no mundo, né, em que a gente possa coexistir, que é uma palavra que a gente estava usando antes, que é como que eu penso, né, e você pensa diferente de mim. A gente pode estar na ceia de Natal e a gente pode estar se divertindo, trocando presente na ceia de Natal, nos aniversários, sem precisar romper. Não precisamos ser melhores amigos, porque também existe muita, isso que você falou, as duas já falaram, né? Romantização, do tipo, somos família, então todos nos damos, né? Temos que nos amar. Aliás, isso até é engraçado como existem os dois estereótipos, né? A família toda que se ama, a família toda que fica se degladiando, né? Então, a família é esse lugar mesmo, né? Mas acho que sem romantizar e sem a gente trazer isso, estereotipar demais, mas pensar nesse lugar, né? Do como que a gente chega no e não no ou, né? A minha visão ou a sua. Tem vários comentários aqui. Não sei se vocês... Eu só vou fazer um comentário. Você falou que, né, que tem aquela família estereotipada de um lado e do outro, e às vezes é a mesma família, em momentos diferentes. Ainda tem essa. Porque você não tem essa... Eu não sou isso, né? A família não é isso. Uma coisa monolítica, né? Eu queria comentar o que a Lígia perguntou, né? Será que existe limite? Essa é a grande questão, Lígia. Se existe limite para divergência. Discurso de ódio, violência, abuso, é o que a gente está vivendo, né? Não. Existe um espaço em que as divergências podem acontecer e a partir dessa linha não pode? E aí quem tem razão, né? Esse é o grande desafio da humanidade.
Eu acho que a violência dita muito esse limite. Qual é a violência? A violência não precisa ser física, né? Eu acho que a violência é o limite, na Mas minha a cabeça. gente concorda com o conceito de violência? O que para você pode ser violento, para mim pode não ser. O que pretende? Essa é uma questão. Olha só, você já veio para cima de mim aqui na tela. Fala, Mônica. Não, olha só, eu estava ouvindo vocês e estava ouvindo essa pergunta da Lígia e eu acho que tem uma questão que eu acho que a gente tem que aprofundar, que são as ferramentas de comunicação, que foi uma grande descoberta que eu tive a partir da técnica da mediação, né? Eu posso falar tudo, eu posso falar o que eu penso para você, eu posso divergir de você, eu não preciso... Agora, eu tenho que cuidar, primeiro, de ouvir você, né? O que você está querendo dizer com aquilo. E, segundo, de tomar cuidado com a minha forma de falar isso para você. Porque a violência não é física, mas a violência pode ser verbal, mas a violência pode estar na ironia, a violência pode estar na voz baixa. No tom de voz. Muitas formas. A violência. Então, a gente cuidar o quanto que é importante. Nós temos essa maravilhosa capacidade de viajarmos no teórico, de viajarmos no não concreto. A gente não diz só coisas objetivas como os animais, a gente filosofa, a gente pensa, a gente consegue expressar os sentimentos. Então, a gente tem que usar isso de uma forma que possa trazer benefício para a gente, não é pelo outro, não, é por nós. É pelo clima que você vai conseguir criar aonde você está, né? Quando a gente começou aqui, a gente bateu uma bolinha aqui, fazer uma indiscrição para o público, e como é bom a gente conversar, como a gente consegue uma pegar ideia em cima da outra, que sorte! Mas a gente constrói isso, a gente se cuida, a gente cuida uma da outra, no sentido de o que ela está precisando, que eu posso falar para ela de uma forma que ela possa ouvir. Eu não vou falar só porque eu acho, eu vou falar... E o que adianta? Você fala, isso acaba é muito bom. A conversa. Exato, até a Kika comentou aqui, eu chegava com o pé na porta, aprendi a fazer a egípcia, chega de catequizar. Então, isso é muito bom, e isso que você está falando, né, Mônica, que eu acho que o grande salto, né, o grande salto paradigmático e o nó, que não tem fórmula, né? Faça assim, 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 ou violência é isso, 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 e assim vamos todos conviver em paz. Não, eu acho que a primeira coisa é a gente, entender que conflito, que divergência, isso faz parte da vida. E o salto que eu ia dizer, né, é a gente aprender a lidar com eles, né? Aprender justamente a divergir. A gente precisa aprender a entrar em conflito. Em outras palavras, a gente precisa aprender a brigar, a gente precisa aprender a acomodar as nossas diferenças. Esse é o aprendizado. Não existe forma. Assim, temos o problema, a gente tem que entender que a gente tem que continuar podendo estar aqui, podendo falar e se ouvir. Se eu entro numa de eliminar você ou você me eliminar, a gente perde essa condição. Aí realmente eu acho que a gente chega no limite que a Lígia estava falando. Porque se você quer que eu deixe de existir, né, a gente não tem mais troca. E aí realmente a gente perde toda essa razão e toda essa capacidade que você está falando, Mônica, né, de abstração, de filosofar, de buscar princípios que podem reger a nossa condição mínima, né, de estar em diálogo nesse tempo, nesse lugar, né? Enfim, é complexo, é difícil, isso que a gente está falando, mas assim, não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho que é o desafio de toda a humanidade, que começa na família, né? Como que a gente administra e lida. E que passa muito, pelo que a gente está vendo cada vez mais, por uma educação consciente, principalmente de si, né? Das suas necessidades, das nossas habilidades de comunicação, das nossas habilidades, né? Quanto mais
que eu até pensei num próximo tema para a gente falar, estava vendo sobre inteligência emocional, o que é isso, né? É a gente poder entender que a gente precisa, para poder fazer uso de toda essa ferramental todo que a gente tem, que você falou, Mônica, a gente tem que aprender, a gente tem que ganhar consciência de que a gente tem isso, né? Que eu acho que toda a nossa formação, a nossa cultura, é uma formação que tende a nos distanciar de nós mesmos. Então, a gente acaba, às vezes, reproduzindo ou entrando nesse debate louco, né? Sem nem saber que, no fundo, a gente está falando das mesmas necessidades, né? De viver num mundo seguro. No fundo, né? Se a gente conseguisse mais fundo, a gente vai ver que a gente tem muito mais em comum do que de diferenças. A gente tem muito mais uma base comum, né? E as divergências, elas estão... Enfim, aí já estou aqui filosofando eu. Não, eu ouvi tem muito do Spinoza, tem muito da nossa aula do Spinoza, dos afetos passivos e ativos. Eu ouvi um comentário da questão de deveria se ensinar CNV nas escolas, né? Eu até concordo, e eu acho que realmente essa coisa de você passar uma cultura é básico, mas eu queria que a gente lembrasse que a gente faz isso o tempo todo. A gente tem que trazer esse conhecimento para a nossa ação, porque eu vejo muitas vezes você fala, mas você não faz o que você fala. A gente precisa olhar para a gente e dizer assim, o que eu faço diferença? Exatamente. O que eu faço diferença na minha forma de estar com o outro? Porque tem momentos que eu vou escorregar, né? Eu contei para vocês que eu fui assistir o Rosh Hashanah na família do meu genro, e quando acabou o Rosh Hashanah, os 3 rabinos sentaram na frente, depois de toda a cerimônia, e discordaram sobre a interpretação do pedaço lá que tinha sido lido. Cada um trazia uma versão. E aí o outro dizia assim, eu ouvi o que você disse, acho interessante, mas eu tinha pensado de um outro viés, eu acho que... E todos eram ricos. E talvez um tivesse mais a ver comigo, o outro tivesse mais a ver com outra pessoa que estava ouvindo, e aquilo vai me servir para eu poder um pouco mudar a minha essência, a minha forma de ser. Porque é claro que assim, a gente está aqui compartilhando, mas eu acho que você agir é a melhor forma de ensinar. Mas você tem que olhar para você, e olhar para você e dizer assim, o que eu consigo e o que eu não consigo. O que eu piso na bola, o que eu fico com uma ressaca moral horrorosa, porque eu gostaria de ter feito dessa forma e fiz da outra. O que eu vou ficar solitária por determinada posição, que também vai me deixar isolada, e às vezes eu tenho que suportar esse isolamento. Então, assim, é um desafio, né? Eu acho que o que a gente está trazendo aqui hoje é uma busca de assim, o que eu posso mudar em mim para conseguir lidar com diferenças. Porque as diferenças são essenciais na vida da gente, mas são espinhosas muitas vezes. E no que a gente pode ceder também quando não são reconciliáveis. Tipo, eu tenho visto tantos casais, um de esquerda e outro de direita, eu admiro tanto isso, gente, de verdade. Como eles convivem em todos os outros pontos. Nesses pontos, olha, vamos falar, a gente pensa diferente, então vamos, né? Não chega a ser o outro, é inaceitável pensar dessa maneira. Sabe? Quando o outro se torna inaceitável para a gente, né? Claro que existe um ponto, tá, gente? De novo, a gente vai para a violência, né? Entre várias coisas. Ética minha, né? Tem uma ética. Tem. É claro que existe um ponto. Aí é a hora da separação. Aí vamos conversar sobre divórcio. Vamos para outro ponto. Mas o quanto a gente consegue... nós conseguimos nos comprometer com aquela relação e... porque até quando a Kika falou aprendi a fazer cara de paisagem, eu fiquei pensando assim, mas isso também afasta a gente, né? Principalmente, pensei em pais e filhos agora.
Então, não deixar se afastar também, tentar, como você disse, deixa. Hoje a gente faz estilo diferente, não vamos discutir isso agora, mais adiante a gente vai ver, porque a vida é um dia depois do outro. Você não precisa resolver tudo agora, né? Você não precisa fazer a pessoa compreender, está em outro momento da vida. Às vezes ela vai levar um tempo para gostar do Ray-Ban ou do colar, né? Ou você vai gostar de alguma coisa que hoje você não gosta. A gente tem que ter um pouco essa humildade, essa generosidade, né? Mas é difícil, né? Por exemplo, eu mesma saí do grupo da minha família, né? Porque assim, tem uma hora, e eu continuo amando as pessoas e convidar, mas teve um momento que as coisas estavam, aquela troca de mensagem estava tão difícil e me fazendo mal que eu achei por bem sair e sair, sabe? E ninguém brigou por isso, sabe? Algumas pessoas saíram, outras não. Rolou uma cisão na família, né? Assim, tem grupos ali. Mas ninguém deixou de conviver, de vontade de estar junto, de se acompanhar, enfim. Às vezes a gente volta, eu fico pensando aqui no meu exemplo, né? Que a gente está aqui falando, teorizando, e a Mônica faz esse convite, né? Eu gosto e fico sempre curiosa para entender como que é a mecânica do pensamento do outro, né? Eu acho a divergência, né? Inclusive a gente falou conversando, a Mônica falou uma hora divergindo, aí corrigiu para conversando, que a divergência tem essa aura, né? Esse viés negativo. E divergir é muito saudável, né? Na verdade, como você falou, divergir é essencial para o movimento da vida. A questão toda é que eu acho que a gente tem que aprender a divergir, que a gente está falando sobre isso, que é você se interessar genuinamente e entender quais são as razões, a mecânica, né? A anatomia do pensamento do outro. O que eu acho que me fez sair do grupo de WhatsApp, porque me dá dá um tesão louco divergência. Gente falando coisas e trazendo argumentos. Adoro, sou apaixonada por isso. Adoro quando divergem de mim, mas eu gosto quando vem com alguma coisa que me faz pensar, né? Que eu estou interessada em saber qual é a crítica, qual é o ponto de vista do outro ou da outra, enfim. Quando vira uma coisa gratuita, agressiva, superficial, aí vira desgaste, né? Aí não é um diálogo verdadeiro, que é o que a gente está falando. Do que é escutar, não para concordar, mas para me fazer pensar, e como que eu falo, não para agredir, mas para fazer o outro pensar, né? Quando a resposta do outro não é um ponto final, né? Desculpa, Mônica. Gente. Porque às vezes a resposta do outro é um ponto final. Você não tem como argumentar com aquilo. Não, eu ouvindo a Olivia, o que eu pensei é que assim, o que a gente precisa se conectar é que sentimento aquela pessoa está tendo que está atrapalhando o pensamento dela. Eu acho que esse talvez seja o X da questão. A pessoa, quando a gente discute conectando pensamento de sentimento, às vezes eu estou sentindo uma certa irritação, mas eu tenho que cuidar disso e colocar aquilo de uma outra forma, porque é uma questão minha, não é a questão do outro. Aquilo está me afetando, pode ser que para outra pessoa não afete aquele pensamento. Então, o que eu acho que o X da questão que vai ajudar, sei lá, uma receitinha de bolo, é o que eu estou sentindo com essa fala. O que eu estou sentindo com porque eu acho que quando você fala do grupo da sua família, é que as pessoas colocam o que estão sentindo. Elas não param para pensar se aquela forma de colocar é melhor, como é que o outro vai receber aquilo, como é que ela quer, porque ela gostaria que o outro recebesse aquilo. Porque é uma ideia dela que para ela é valorosa. Mas ela coloca, às vezes, de uma forma tão violenta, atacando, que o outro não consegue ouvir. Então, eu acho que é exatamente essa descoberta que vai fazer com que a gente consiga embrulhar nossas ideias para presente e deixar ali para o outro abrir se ele quiser. A ideia vale para mim. Eu não tenho que querer que o outro pense igual. O que acontece, às vezes, nesse grupo de WhatsApp é que tem uma tentativa de uma arrogância de pensamento. Você tem que pensar como eu. Mas eu acho que está aí a grande dificuldade.
Por que que a gente tem tanta dificuldade de aceitar que outras pessoas são diferentes da gente? E Porque a pensam diferente. Porque aí, não sei, Bel, viajei aqui, vou para o Yuval Harari, né? A nossa necessidade de sermos seres gregários. A gente se constituiu pela cultura gregária. E a gente percebe a nossa vulnerabilidade. Então, se a gente busca aliados para conseguir alcançar o que a gente acha que é bom para a gente. Mas a gente sabe que a gente sozinho vai ter dificuldade. Então, a gente tenta agregar pessoas para chegar àquele lugar. E foi assim que a humanidade foi crescendo, né? Num certo sentido, infelizmente, destruindo culturas que também estavam com outros pensamentos e se sobrepondo a um pensamento que a gente hoje está ganhando espaço e dando não sei quantos passos para frente nesse respeito pela diferença, que é o que a gente está trazendo aqui. A gente está numa mudança muito grande. Se a gente conseguir respeitar a diferença, e eu acho que a juventude traz isso, apesar de eu ter trazido o exemplo do João de uma certa intolerância, mas tem uma aceitação das diferenças maior do que tinha na minha geração. Eles ficam me perguntando como é que eu vivi determinados momentos políticos e eu tenho que confessar a vocês, totalmente na bolha dos meus 15, 16 anos, preocupada com as minhas amigas, eu nem sabia o que estava acontecendo. A juventude hoje é muito mais engajada, muito mais politizada. Você não acha, não? Eu acho. Acho que sempre tem, Mônica, quem está na bolha. Tem acho que pode ser mais. Mas existem outros tipos de bolhas, talvez. Pode ser a bolha que eu estou hoje é diferente da bolha que eu estava quando eu era criança. Pode ser a diferença da bolha que eu estou. De modo geral, está bem melhor, eu concordo. É que às vezes a gente se depara com umas bolhas assustadoras, assim, fala, da onde veio, né? Porque esse pensamento, essa criatura que é tão diferente. Isso é assustador, né? Eu acho que é o assustador. É isso que eu fico preocupada. O desejo, né? Eu não sei, não. Tu está botando que a juventude não é engajada. Eu acho a juventude engajada. Eu vejo... Ela botou aqui, a juventude não é engajada. Estão em outra. Eu não tenho essa experiência, não. Eu acho engraçado, assim, na minha experiência clínica e familiar, né? Até ontem uma filha comentou, você viu que a fulana, falando de uma sobrinha, colocou curtiu no Instagram, ela curtiu uma coisa diferente do que o pai dela pensa. E ela se posicionou no Instagram e curtiu. Ela não discute, ela não traz bandeiras para casa de promover discórdia, mas ela vai mostrando a posição dela. Eu acho que a juventude hoje, eu me lembro de uma situação muito grave que eu atendi num consultório de um menino que estava alcoolizado e deu uma surra no garçom. Acho que eu já contei essa história para vocês. E o garçom quase que perdeu a mandíbula, foi parar no hospital e o menino foi visitar o garçom. E o pai ficou furioso, porque disse que o garçom ia saber onde ele morava, o dinheiro que eles tinham e ia achacar a família. E o garoto virou para o pai, numa sessão de terapia, e disse assim, se fosse eu que estivesse com a minha mandíbula destruída pelo garçom, o que você ia fazer? Sabe, assim, ele assumiu a responsabilidade, foi contra o pai, tentou entrar em reparar o dano que ele tinha feito, e assim, dentro de uma cultura que ele estava num outro patamar onde ele divergiu. Mas divergiu bem, ele não brigou, não ficou com raiva do pai, mas ele argumentou com muita propriedade, se colocando no lugar. E o pai acabou realmente assumindo o egocentrismo dele e a insensibilidade dele em relação ao que tinha acontecido. Então,
Eu É a não sei, defesa do eu filho, né? discordo. Eu discordo da Bitu que a juventude não é engajada. Eu acho que a juventude é Ai, não engajada. sei, eu acho que eu não. Gente, tem Eu acho, bolhas. peraí, gente, eu acho que é uma característica da juventude é o engajamento em causas, isso em qualquer geração. Os jovens, eles vêm sempre com né, o espírito contestador, enfim, seja por que for. Eu só não Sim. acho assim, eu acho que eu concordo, Mônica, que a gente está melhorando como humanidade, né, gente? A gente fala isso, o Harari fala isso, a humanidade nunca esteve tão bem. Apesar da gente estar vendo tanta violência, tanto retrocesso, tanta dificuldade de convivência tão perto, na verdade, isso a gente nunca também teve em patamares civilizatórios e conseguindo transitar pelo mundo de um modo geral, etc, etc. Ele dá muitos exemplos, né? Como hoje em dia. E a gente está falando disso, a gente está falando de divergência dentro da família. Quando que isso era possível há algumas gerações, algumas décadas atrás, né? Não era possível. A gente está falando de violência de gênero, enfim, de tudo mais que a gente está falando, né? A gente está justamente falando de novas formas de lidar com o conflito. Eu acho que sim, isso representa já um avanço muito grande. Mas esqueci o que eu ia falar. Mas nós estamos dentro da nossa bolha. Outro dia eu estava falando sobre isso. Dentro da nossa bolha, a gente consegue conversar sobre tudo isso, porque dentro da nossa bolha, a diversidade, ela agrega, ela não diminui, ela não divide. É como se a gente assumisse mais... Não estou aqui uma coisa condescendente, nem achando que nós somos melhores, tá? Mas, assim, eu acho que a gente busca se conhecer, entender as nossas vulnerabilidades, saber onde é que o outro está fazendo, que está mexendo no nosso medo, e fazer as nossas fronteiras, os nossos limites serem um pouco mais flexíveis, como fala a Mônica, né? Não são impermeáveis. A gente muda de opinião. Você falou, né? Numa boa conversa, um fala tá super certo, o outro fala, nossa, também tá super certo. Os dois estão discordando. Ah, bom, vamos ver onde é que tá, onde é que tem esses dois pontos de vista têm legitimidade, né? Agora, mas a gente está dentro de uma bolha, né? As pessoas se aproximam, digamos. Essa ideia de bolha é uma ideia um pouco, principalmente com algoritmos, fechando a gente em bolhas e distribuindo só o que interessa para cada bolha. Tá ficando uma coisa menos permeável. Mas eu travei aí? Não. Eu me ouvi. Não, tá? aqui que entrou uma ligação. Deu um eco aqui para mim. Mas, assim, você vai ainda em certos lugares, Olivia, que você estava falando em relação ao que a gente pode e o que a gente não pode. A gente vai em certos lugares, em certas famílias, em que você não pode falar, né? Sobre, sei lá, as coisas mais, hoje em dia, a gente nunca pode generalizar, né? Ver o que tem. Certas famílias, certos países, olha o Afeganistão, né? O que está acontecendo lá. Então tem ou aqui, né? Do nosso lado, sem generalizar, né? A gente está assim, eu sempre fico pensando o que tem lá no Afeganistão para a gente aprender. Não sei, sabia? Eu sempre fico assim, eu sei que tem um monte de coisa errada para a nossa cultura, mas eu queria entender como é que eles chegaram naquele lugar. Mas isso é uma viagem, é para outra live, é para outro dia. Eu queria voltar a esse ponto que vocês estão falando, que assim, que a gente não pode falar tudo em qualquer lugar. Ninguém pode falar tudo em qualquer lugar. Né? Alguém colocou aí da importância do respeito. Né? Poxa, eu não estou vendo os comentários, travou para mim. Não está aparecendo nenhum comentário. A importância do respeito. Né? O respeito quer dizer junto ao peito. Se eu respeito, eu trago a pessoa para perto de mim. Eu tento buscar uma conexão, qualquer que ela seja. Eu vou olhar na diversidade dela, nos pontos que ela parece comigo e nos pontos que ela não parece, mas assim, tá junto de mim. Eu preciso olhar para isso, não como alguma coisa que eu vou repelir e vou virar as costas, mas com alguém que, de alguma forma, pode me acrescentar alguma coisa de alguma maneira. Agora,
também é o que eu vou dizer, ninguém aqui é Madre Teresa de Calcutá também, né? Nem Gandhi, nem Luther King. Somos seres humanos, e dentro da nossa humanidade, foi um pouco que eu aprendi Mas eles também. com os rabinos lá do Rosh Hashanah. Até Deus errou. Na hora que eles trouxeram lá a questão do Abraão, que perguntou para Deus, eu nem sabia desse pedaço, né? Que Abraão perguntou para Deus, a mulher mandou expulsar a escrava que tinha tido um filho com ele, expulsar da cidade. E aí Abraão pergunta para Deus, devo expulsar ou não? E Deus diz, deve expulsar, deve atender a sua mulher e expulsar a sua escrava com quem você teve um filho. E Abraão expulsa o filho e a mulher. E aí, na discussão dos rabinos depois, né, foi um consenso. Deus errou. Ele não podia ter mandado fazer isso. Ele não devia ter. Na verdade, essa escrava foi escolhida pela mulher de Abraão para ter um filho, já que ela não podia ter. E na hora que ela conseguiu ter por um milagre, já idosa, ela aí não quis mais o filho que ela tinha autorizado. Então, era um conflito, era um triângulo, né? Tava a mulher, Deus entrou nesse triângulo e se posicionou. E eu achei incrível eles terem conseguido discutir e dizer, acontece. Né? Às vezes, os chefes, os pais, os pastores, Juízes. os padres, o quê? Juízes se equivocam. E a gente tem que entender isso, da nossa vulnerabilidade, da nossa fragilidade, de não acertar tudo, não acerta mesmo. E é uma ressaca moral, eu digo por mim, eu detesto quando eu faço alguma coisa que eu me dou conta de que eu fiz errado, mas tem que entubar, tem que lidar com ela, botar ela no colo, dar uma polida e dizer, realmente pisei na bola. Tem um livro que eu comprei e nunca li, vou confessar, mas que se chama, mas eu adoro a capa dele. Ele é uma capa assim, só em letras pretas, assim. É alguma coisa assim, how about if we are wrong? E se estivermos errados? E se tudo estiver errado? Então, assim, tem dias que eu viro e paro e penso assim, eu só olho para a capa do livro, para mim já basta, né? Eu tenho até medo de descobrir se o livro é bom ou ruim, porque eu adoro aquilo, assim. E se for tudo ao contrário, né? E se tiver tudo isso errado, né? E se não for nada disso. Gente, olha só, alguém chegou para dar um beijo, não, saiu rapidamente. Saiu. Em algum momento, eu queria só ver os comentários aqui antes. Porque eu não consigo ler nenhum. Tá. A Bitu diz que não viu jovem nenhum nas ruas, nem de um lado nem do outro, de 7 de setembro. É porque eles estão num terceiro lado, o do meio, Bitu. Eles não querem nem um extremo, nem o outro. Eles não querem brigar com ninguém. Eles são da paz. Não sei se é isso não, Bitu. Pode ser preguiça também. A praia estava boa. Vai nessa, Bebel. Eu acho realmente que os jovens, eles estão... Existe uma mudança paradigmática, gente. Tem jovens... Vamos fazer uma live sobre isso. Tá bom. Tá legal. Deixa eu ver, depende da escola e amigos. A Paty, em algum minuto, uma hora, que ela não podia estar aqui hoje, ela estava na rua, vocês viram. Ela disse, queria tanto estar aí, vocês estão maravilhosas, ela adora a gente adora ela. Mas eu não vi o pedido dela de entrar, então... Vamos. A Lucinha disse que minhas netas estão virando japonesas, só leem mangá. Mas eu acho isso uma coisa legal, sabe? Hoje em dia o mundo diminuiu para os jovens. A minha também. Se você entrar no Instagram da Gabi, Lucinha, você só vai ver desenho de mangá. Ela está craque de desenhar mangá. Mas eu acho que é uma cultura que estão se aproximando. Eu acho que estão quebrando barreiras em relação a novos valores, novas aprendizagens. Eu acho isso bem legal. Tem uma daqui da Lígia, que eu acho que Lígia Frias, a gente acha que termina com essa, porque eu achei perfeita. Furar a bolha exige uma atitude ativa. Furar a bolha do outro, não precisa ser uma bolha grande, né? Mas exige da gente uma atitude ativa
olhar para dentro e, ao mesmo tempo, olhar compreensivamente para o outro, tentando, curiosamente, como disse você, né, Olivia, de uma forma curiosa, compreender a construção daquele pensamento que estão passando para você de alguma maneira, né? Então, realmente, eu acho que exige uma atitude ativa. Vocês... Você precisa provar uma Vamos. comida, Bebel, para saber que não gosta da comida, mas você precisa provar a comida. E você não precisa de cortar ela do cardápio, né? Nem de tirar. Pois Ela é. pode continuar existindo, mesmo que você não coma dela. Esse é o negócio, é a gente garantir que o cardápio exista. Porque também não dá para aniquilar o cardápio, né? E dizer, não, só vai. Essa que é uma questão, mas. Bom, a meninas, gente não elimina as coisas por uma discordância, que também tem um outro comentário aqui, desculpa, não resisto a responder as pessoas. A questão é que, às vezes, a opinião do outro faz com que deixemos de admirá-lo. Como isso, a relação se dissipa, vocês não acham? Acho que eventualmente sim, né? Sim. Não sei, não. Eu acho que a gente tem um vício das semelhanças. É muito mais fácil conviver com semelhança do que diferença. Eu acho que as pessoas têm o direito de pensar diferente da gente e não ser só isso. Porque elas a gente não são só aquilo, né? Mas eu acho que a gente tem também aquele limite ético que você falou. Não, mas aí eu não estou falando de ética, não estou falando de respeito, eu estou falando de pensar diferente com respeito. A palavra mas eu acho respeito... que uma coisa não impede a outra. A gente pode pensar diferente com extrema admiração. Ou a gente pode pensar igual e não ter admiração nenhuma. Eu acho que vai por aí, não vem da diferença, não. Vem de como que a pessoa se porta, né, diante da vida, né? Enfim, aquilo que você falou. Uma coisa é o que eu falo, outra coisa é como eu acho. Então, eu posso falar coisas muito sensatas e, sei lá, enfim, vocês entenderam. Vamos, gente? Bom, entendemos. Vamos embora. Eu vou botar a musiquinha, como a gente não trouxe de novo, vou botar o qualquer coisa, conversa boa aqui de novo pra gente. Foi ótimo. Beijo, gente. Beijo, gente. Que vem. Sugestões de temas, mandem pra gente no direct. A gente está ouvindo, já estamos planejando os próximos com base no anterior. Beijo, tchau, tchau. Vou precisar sair. Tchau, tchau. Beijo, tchau.